Nós vamos bater um papo aqui agora, falar sobre um pouco sobre a Ivoti Ambiental e a sua atuação aqui na nossa região, né? E quem vai falar pra gente, quem vai conversar com a gente, né, é o Eduardo Diniz, né? O Eduardo Diniz, que é engenheiro de Minas, né, especialista em geotecnia, áreas de especialização e interesses que incluem engenharia de Minas, geologia e geomecânica, geologia de engenharia, estabilidade de taludes, instrumentação geotécnica, INSAR, radares interferométricos, estação total robótica, mecânica de rochas e segurança de barragens aqui em Minas Gerais, tá bom? Vamos falar com ele um pouquinho e a gente vai falar sobre a Ivoti e sua atuação, né? A Ivoti e a sua atuação aqui na nossa região. Para começar, né, gente, muitas pessoas ainda não conhecem a Ivoti. Você pode nos contar, Eduardo, o que é e qual é o propósito desse serviço? Bom, a Ivoti é uma solução do Grupo Tasai, onde ela chega para trazer de forma segura, né, uma destinação final para resíduos de mineração, ou seja, aquele material que não tem um aproveitamento econômico imediato ou futuro, a qual nós buscamos reiterar esse material no meio ambiente, inclusive de acordo com políticas ambientais cada vez mais severas a quais nós temos. Muito bem. Bom, a Ivoti não é uma mineradora, Eduardo. Explica pra gente essa diferença. A solução Ivoti, diferente de uma mineradora, onde nós estamos falando, né, nós temos o entendimento de algo que é destinado para a extração de um bem mineral e que também tem um tempo maior, né, de produção. A Ivoti, ela é um projeto, né, é uma solução a qual nós estamos devolvendo a terra para a terra. Ou seja, todo aquele material que a mineração poderia ter como um passivo, né, realizar o tratamento adequado desse material e colocá-lo e devolvê-lo para a própria terra, para o próprio meio ambiente. E um outro ponto importante é que a Ivoti, por ser uma solução ambiental, nós estamos falando de pequenas áreas, então também estamos falando de pequenos prazos para finalização desses projetos, né? Onde, por exemplo, alguns podem chegar na ordem ali de 12, 14, 18 meses, diferente de uma mineradora, onde nós temos uma operação que pode durar por vários anos. Correto. Bom, Eduardo, o que levou à criação da Ivoti e qual a importância desse serviço para o meio ambiente e para as comunidades locais? Bom, o principal intuito dessa solução é destinar, né, ter uma destinação ambiental, uma destinação segura, especialmente para estéreis e rejeitos, que são os materiais sem aproveitamento econômico. Bom, eu sou de Ouro Preto e vivencio aqui muitas vezes, né, igual todos nós, vivenciamos aí acidentes com barragens, recentemente pilhas aí, né, que também trouxeram problemas para comunidades. Então o projeto, essa solução, ela vem, né, com uma ideia de prover todo este serviço para o meio ambiente, para as comunidades locais, buscando, né, especialmente recuperar grandes vossorocas, ou seja, erosões gigantescas, as quais nós temos aqui na nossa região do quadrilátero ferrífero, né, preenchendo esses locais com esses materiais e também trazendo uma nova vida, né, recuperando a fauna, recuperando a flora, recuperando até mesmo a parte econômica daquele local ao qual ele estava, bem dizer, inútil, né. Então, o principal objetivo, né, a principal motivação que levou à criação desse projeto é trazer sustentabilidade para a região. Correto. Bom, e quem pode se beneficiar dos serviços oferecidos pelo Ivoti? Bom, a Vossoroca é um fenômeno geológico. O que pode, né? Quem pode se beneficiar aí com os serviços da Ivoti? Responde pra gente, fala com a gente nessa manhã de sexta-feira aqui na nossa programação, no nosso show da manhã. Mas, complementando aqui a pergunta, vamos falar aqui também sobre a Vossoroca, né, gente? O que é a Vossoroca e como ela se forma? Fala pra gente. Agora são 10h14. A Vossoroca é um fenômeno geológico que vai consistir na formação de grandes, falando coloquialmente, grandes buracos no solo, né, que é o avanço de grandes erosões, tá? Essas erosões, elas podem ser causadas
por questões relacionadas a grandes precipitações, né, ou seja, chuvas intensas, ou até mesmo por ações antrópicas, ou seja, pelas ações do homem, né. As vassourocas, elas começam a se formar a partir de pequenas fendas, ou o que nós chamamos aí de ravinamentos, onde nós temos ali uma situação onde o solo, que não tem uma proteção vegetal, alguma coisa do tipo, ele está ali exposto, e aí por questões de drenagem, se forma esse pequeno ravinamento, que com o avançar dele, ele vira uma vossoroca. Correto. Bom, Eduardo, muita gente acredita que a vossoroca é sempre resultado de uma ação humana. Isso é verdade? Não. Na realidade, a vossoroca ela pode também ocorrer de forma natural. Nós, né, vivemos aí em um tempo a qual o tempo geológico ele é muito grande. Então, em termos geológicos, ou seja, em milhares de anos, essa vossoroca ela pode sim ocorrer de forma natural, tá? Porém, a ação do homem, né, ou seja, a antropização, ela acelera esse processo. De fato o crescimento urbano desordenado, questões relacionadas a falhas em drenagens superficiais, elas aceleram esse processo. Então, é um processo que ele pode acontecer de forma natural, pode acontecer de forma resultante, né, da ação humana. Então nós temos essas duas vertentes, mas de fato que é uma instabilização no solo que deve ser tratada da devida forma. Correto. Bom, e como a Ivoti atua para recuperar essas áreas degradadas e conter o avanço das vossorocas? Bom, a recuperação de uma área degradada, como uma vossoroca, né, ela pode acontecer basicamente de duas formas, né? Na realidade, o foco principal é estabilizar essa vossoroca, mas o que eu chamo de duas formas você pode estabilizar essa vossoroca através de um corte nesse talude, correções de drenagem e o plantio de alguma espécie ali, né, para você evitar erosões, ou você preencher essa vossoroca com algum material e recompor o solo ao qual ele se encontrava anteriormente. Porém, essa recomposição de solo é algo que tem um custo muito grande e depende de uma oportunidade, né, que é aquela pergunta, de onde vem este solo para que nós possamos preencher estas vossorocas, né? E aí que a Ivoti entra, né? Aí que essa solução Ivoti do Grupo Tazai entra. Nós proporcionamos o preenchimento dessa vossoroca com um material que vai garantir ali, né, que aquela vossoroca se torne estável novamente e tenha a possibilidade de algum uso naquela região, né, proporcional esse uso de acordo com o nível da obra. No geral, nós proporcionamos esse uso futuro, né, relacionado a plantios de espécies nativas ou alguma outra espécie, né, ou seja, vegetação. Mas o nosso foco principal é conter o avanço dessas vossorocas com o preenchimento dessas áreas, tá? Com material que vai garantir, então, a estabilidade delas, garantir que a drenagem também esteja de acordo, né? Ou seja, que a gente consiga ter uma estabilidade física, uma estabilidade química e uma estabilidade biológica, proporcionando e agregando valor futuro a essa área. Correto. Bom, existem casos de recuperação ambiental bem-sucedidos que vocês possam compartilhar com a gente? Sim, nós já temos um cluster, né, de vossorocas que nós estamos recuperando, próxima região de Itabirito, ali saindo da 356, né, sentido o distrito do Bom Sucesso, a comunidade do Bom Sucesso, né, então você pega ali 950 metros desse acesso e depois vira à esquerda, onde nós temos ali já um parque, digamos assim, né, com algumas vossorocas que já estão em recuperação e nós temos já uma em fase final, ou seja, uma vossoroca que já foi preenchida, a qual nós estamos agora na fase de acompanhamento da vegetação já. Nós já fizemos a correção do solo, já implementamos uma camada de topsoil ali, é uma área que já está bem recuperada com o relevo, ou seja, a topografia dessa área recuperada, ela acompanhou o relevo natural do terreno, então nós
nós não atuamos, né, em nada acima da cota a qual o terreno se encontra, e sim mantendo os mesmos desníveis, né? Então nós já temos esse caso de sucesso. Agora, obviamente, né, nós enquanto que Grupo Tazar, enquanto projeto Solução Ivoti, vamos fazer o acompanhamento, né, para que essa área seja reintegrada 100% ao meio ambiente.